Bom dia, pessoas! Tudo bem? Ó, no nosso quadro cozinha eu vou mostrar pra vocês como é que começa o meu dia. E ele começa assim, 2 dedinhos de água, temperatura ambiente e meio limão. É só isso. Em jejum, hein? E como a semana é muito corrida, o que eu faço? Eu faço gelinho de couve. Sabe como que é? Depois de higienizar, sabe higienizar couve, pessoas? Deixa eu ensinar vocês a higienizar todas as folhas da casa de vocês. É o seguinte, coloca as folhas de molho num copo de vinagre. Coloca a bacia com água, um copo de vinagre, deixa ela descansar. Depois seca as folhas e armazena. Pronto. Pode fazer com alface, rúcula, couve, com todas as folhas. Para fazer o gelo da couve, eu retiro a folha, ó, depois de limpinha. Como a folha tá pequena, pode ser 2 folhas de couve. Coloco as folhas no liquidificador e acrescento um pouquinho de água. Ó, bem pouquinho mesmo, não deixa cobrir. E bate. Só isso. Eu não bato muito e também não coo. Desse jeito que ele está, eu coloco em copinhos ou em forminhas e levo pro congelador, simples assim. Depois de pronto, é só acrescentar o que você vai colocar no seu chá verde, ok? Hoje eu vou fazer com a couve, já que a gente já bateu. Sim? Eu acrescento o abacaxi. Pode ser uma fatia generosa de abacaxi ou 2 fatias mais finas. A outra metade daquele limão que a gente tomou. E um grande aliado, um acelerador de metabolismo maravilhoso, que é o gengibre. Basta, nesse momento, eu cortar o gengibre. Basta. Só falta isso. Só isso. É assim. E como o gengibre é acelerador de metabolismo, coleguinha, eu coloco muito, entendeu? Pra dar uma ajudada no negócio. O que é isso? Ele vai fazer queimar mais, né? Abacaxi, couve, limão, gengibre. Hoje eu vou colocar um kiwi, mas eu posso colocar uma pitaia, eu posso colocar uva. É pra mudar, pra dar um gostinho diferente. Porque o nosso organismo ele é muito inteligente, ele acostuma com tudo. Então eu mudo a fruta. E o nosso carboidrato, que é a nossa água de coco. E eu acrescento a água de coco. E muitas vezes eu faço a opção de colocar ou farelo de aveia, ou a linhaça, qualquer um deles. Luciana, quanto você coloca? Uma colher de sopa? Pode ser. Como eu já faço com uma tranquilidade muito grande, eu coloco um pouquinho assim, ó. É no olhódromo, gente. Pra ser simples, não tem que ficar com muita coisa, entendeu? Coloca no olhódromo um pouquinho, vai ajudar o intestino. Até a pele fica mais bonita quando o intestino funciona bem. Particularmente, eu não coo e nem adoço. Eu não sou contra. Tem gente que coloca um açúcar de coco, um adoçante. Eu não coloco nada disso. E não coo. Tá pronto. Agora é trocar o figurino. Bora treinar, vem comigo. Se eu falar pra você que é possível destruir muitas calorias em 10 minutos, você acredita em mim? Isso é possível, isso é HIIT. É um treino de alta intensidade intervalado. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns exercícios simples. Vou mostrar as 2 fases. Pode fazer iniciante e intermediário. Avançado deixa pra lá, né, colega? Lembrando que sempre a gente tem que contar com a ajuda de um profissional qualificado. Procure o seu instrutor. Mas aqui, vem comigo que eu passo alguns que dá pra fazer fácil em casa, quer ver só? Serão 2 blocos, com 3 exercícios cada bloco. Nós vamos fazer 20 segundos, descansa 10 segundos, 20 segundos, descansa 10, 20, descansa 10. Sim? Primeiro exercício é uma corridinha leve. É só um trotezinho. É isso aqui, ó. Fechou? Segundo exercício, agachamento. O mais rápido possível, vá. Terceiro exercício, polichinelo. Serão 3 exercícios. O primeiro será agachamento lateral. Segundo exercício, burpee. Terceiro exercício, alpinista.
Hoje nós vamos fazer 20 segundos de treino por 20 segundos de descanso. Com a sua evolução, isso pode aumentar. 30 por 30, 40 por 40. Vamos lá? Hoje nós vamos começar com um entrevistado muito especial. Eu nem sei como começar apresentando. Primeiro que eu sou muito fã. Ele é um excelente educador físico, personal coaching. E ele criou o HB, e entre outras modalidades. Eu estou aqui hoje com o meu marido, personal coaching, Ricardo Brandão. É um prazer muito grande estar podendo compartilhar nessas edições do programa e vamos poder contribuir ao máximo com as pessoas que estão nos ouvindo agora. Ricardo, só pra gente entender um pouco, antigamente era personal training, agora o povo fala coaching, personal coaching. O que é personal coach? Na verdade, nós temos que entender que o mercado ficou muito segmentado, ele está exigindo mais dos especialistas. Então, o personal trainer, ele é um profissional formado dentro da universidade que ele sai para atuar com seus clientes, ponto final. Então, ele vai aprimorar um pouco mais as capacidades físicas e atingir alguns objetivos. O personal coach, ele traz um pouco da psicologia positiva, traz uma formação específica e potencializa alguns resultados que o cliente não consegue atingir por inúmeros fatores. Então, é uma formação conjugada que o personal ele se sente mais gabaritado, capacitado e o seu cliente a mesma coisa. Então, na verdade, a gente busca atingir não esteticamente falando, não só o físico, não só a saúde, mas a gente vai lá na causa. Exatamente, é como se eu fosse trabalhar de uma forma mais completa o cliente. O personal coach, ele trabalha da cabeça para baixo, ou seja, cabeça integrado com o corpo num caminho mais que a gente chama estratégico. Ele consegue atingir de forma mais rápida os seus objetivos. Assim, para ficar bem claro, por exemplo, um obeso, né? Quando a gente trabalha com um obeso, a gente fala muito isso, né? Que muitas vezes a gordura tá aqui, né? Então, se eu fizer um trabalho conjugado, eu consigo atingir mais resultados, assim, tipo, se eu consigo emagrecer com mais facilidade, é isso? Com mais facilidade, a possibilidade dele voltar ao que ele era é bem menor. Então, a mudança é uma cirurgia, de certa forma, que a gente faz mental e no corpo dele. Quando eu falo cirurgia, é mudar os padrões de comportamento e pensamento e como ele age. Então, o efeito rebote que tem muito, porque as pessoas... É impressionante, né, pessoas? Vamos lá. A gente consegue perder aqueles 5 quilinhos, daqui uma semana, pelo menos 3 estão de volta, né? Vamos entender que o número de pessoas que fazem, eu vou até além, o número de pessoas que fazem cirurgia bariátrica é muito alta. Porém, a quantidade que volta a se tornar obeso também é mais alta ainda. Então, meio que daqui para baixo solucionou um problema, mas aqui ainda não. A cabeça continua de gordo. Exatamente. Então, o coaching associado ao personal, ele é a melhor combinação que existe no mercado hoje. Não existe nada igual. Isso vem dos últimos 2 anos para cá. E, por exemplo, que formação que a pessoa tem que ter para ela ser um personal coach? Bom, primeiro ele tem que ser personal trainer, ele tem que passar por um processo de graduação, especialização e depois procurar os maiores institutos que existem no Brasil de coaching. Ele vai passar por algumas formações e aí ele vai se tornar um especialista dentro do nicho que ele gostaria de atuar. Muitas vezes, Ricardo, as pessoas traçam metas muito longas, tipo assim, eu quero emagrecer 10 quilos em um ano. Como que eu posso fazer com que... Porque no meio desse caminho, a gente se perde, né? 10 quilos em um ano. Para começar, a gente faz assim, a gente come hoje... Não, porque faltam ainda 11 meses, né? Não, mas aí a gente continua comendo... faltam 10 meses. Aí quando falta um mês para dar um ano, que é a festa que eu queria ir, é o casamento da fulana, eu continuo até mais gorda. Porque são metas muito longas e muitas vezes a gente não consegue atingir. Com o personal coach, consegue... sei lá, ajudar nesse sentido? Perfeitamente. Na verdade, existem vários erros, inúmeros erros, são muitos mesmo. Quando a pessoa fala, eu quero perder 10 quilos, na verdade, o único acerto que existe aí é ele já ter estipulado quanto ele quer. Só que como ele vai fazer para atingir, ele não tem a menor ideia. Então ele começa a dar tiro no escuro, usando estratégias totalmente erradas. Isso cria um efeito pior para ele, porque ele começa a comer mais ou comer muito menos. E isso faz com que, por falta de um planejamento muito específico, ele não atinja esse objetivo. E esse número é muito alto, ele é muito alto, acima de 80%. É muito alto mesmo. Então tá, eu gostaria que você deixasse uma dica. Uma não, pelo menos umas 3 dicas. Por onde começar? Você já falou que a gente tem que procurar um profissional que seja
gabaritado, formado em educação física, com especialização em personal trainer e tem o curso de coaching numa boa instituição. Sim. Ok? Mas eu tô lá na minha casa. Pensei assim, tô vendo o Ricardo, eu quero mudar hoje. Algumas dicas do que a pessoa pode começar a fazer, do seu dia a dia. Vamos entender que o cérebro ele funciona sobre estímulos positivos e negativos. Ele trabalha nessa zona de transição a todo momento. Uma dica que eu dou é consiga fazer várias metas pequenas. São as metas que são fáceis de serem atingidas a todo momento. Então, comer uma maçã 3 horas da tarde é uma meta pequena, fácil de ser atingida. Depois você vai progredindo e associando com as metas moderadas, que são assim, não tão difíceis, mas não tão fáceis. E as metas maiores, elas naturalmente conseguirão ser atingidas ao longo do tempo. Então, procure sempre fazer, inúmeras vezes durante o dia, as metas mais fáceis de serem batidas. Assim o cérebro cria um vício. Um vício bom. É um vício de fazer sempre o certo. E aí fica difícil de se tornar obeso depois. Gente, presta atenção, um vício bom. Não é fazer um vício de toda sexta-feira tomar cervejinha, né? É um vício bom, é mudança de hábito. Na verdade é isso, né, Ricardo? Não existe milagre. Existe milagre? Não, não existe milagre. O milagre é você acreditar que você pode fazer ele. Então, um conceito muito interessante é qualquer hábito, qualquer um, seja extremo positivo, extremo negativo, que você faça pelo menos 16 dias, você vai ter dificuldade em largar ele. Então, pelo menos 16. Então, essa é a super dica que o Ricardo deixa pra gente. E ó, pensa bem, você pode mudar. E pode mudar agora. Comece hoje. E é com essa super entrevista, com essa dica, que a gente encerra o programa de hoje. Faz um favor pra mim? Curte, comenta e o mais importante, se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Fui!